Somos a Norte em Foco, um portal de notícias com foco na região norte do país. Com nossa equipe de jovens experientes e qualificados, oferecemos um conteúdo variado sobre política, economia, cultura e esportes. Nosso portal é fácil de usar e acessível, garantindo uma experiência agradável para nossos usuários. Além disso, estamos presentes nas redes sociais. Norte em Foco é sua fonte confiável de notícias da região norte. Visite nosso portal www.norteenfoco.com.br e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Norte em Foco. Agilidade e precisão na notícia. Gente. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo portal Norte em Foco. Nós começamos o programa Conexão Política dessa terça-feira e nós estamos todas as semanas aqui falando, sobre os assuntos que interessam aqui a cidade de Manaus e principalmente sobre política, com um convidado especial. E a nossa convidada de hoje é professora e doutora em design, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, professora da Universidade do Estado do Amazonas, onde atua nos cursos de licenciatura, especialmente Pedagogia e Letras, e também é filiada ao PSOL, atualmente exerce a função de secretária municipal de formação política. A nossa convidada é a professora doutora Evani do Nascimento. Professora, seja bem-vinda aqui ao programa Conexão Política. Muito obrigada, Gabriela. É um prazer imenso fazer parte desse grupo aqui. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Bom, gente, para você que está nos acompanhando, que está nos assistindo aqui pelas nossas redes sociais, nós estamos ao vivo, no nosso YouTube, então, ao longo aí da nossa entrevista, você pode também mandar as suas perguntas, os seus questionamentos aqui para a professora. Eu fiz uma breve leitura aqui do currículo da professora, mas é bem extenso e a gente quer conhecer mais sobre a atuação dela no campo do ensino, aqui em Manaus, também e a atuação política, Afinal, nós estamos aí num ano importantíssimo de eleições municipais. Bom, professora, a senhora é nascida no Coroado, Cresceu no Coroado. Pode falar um pouco mais para a gente sobre essa sua trajetória? Sim, então, eu sou cria da ZL, a famosa ZL, então, nascida e criada na Zona Leste de Manaus, no bairro do Coroado. Acompanhei todo o processo de urbanização do bairro do Coroado, o nascimento das escolas, estudei nas escolas públicas do bairro do Coroado. Depois que eu terminei minha graduação em Educação Artística, na UFAM, bem do ladinho do Coroado, voltei para atuar como professora também dentro do bairro do Coroado. Então, assim, a gente brinca, a ZL, meu país, o Coroado, meu país. Então, assim, é um território que eu habito, que eu amo e onde eu atuo buscando melhorias. Bom, professora, a senhora falou aí um pouco da sua história, e tem já uma trajetória no ensino, a professora na UEA, a nível de graduação, e a senhora atualmente assumiu um cargo no PSOL, como secretária de formação política. O que lhe motivou, a entrar nesse mundo aí da militância política? Então, sempre estudei e trabalhei, lecionando em escolas públicas. E eu venho de uma família, da classe trabalhadora. Minha mãe, trabalhou muito tempo como empregada doméstica. E aí ela sempre dizia, minha filha, estude, eu não quero ver você limpando o chão, eu não quero ver você nas condições em que eu me encontro, porque minha mãe só pôde ir para uma escola, sentar num banco de escola aos 50 anos. Então, assim, o sonho da minha mãe era que todos os filhos estudassem. E aí a gente cresceu, com essa necessidade de valorização do estudo e de valorização do trabalho. Então,
toda a minha trajetória, né, de escola pública, né, de vida como professora, a gente vai acompanhando essas dificuldades, né, tanto do lado dos pais, né, de levar os seus filhos para a escola, de manter os seus filhos na escola, e de dentro da escola, né, do sacrifício que muitas vezes os professores fazem para dar conta de todas as cobranças, né, que são colocadas. Então, eu fui acostumando desde criança, né, muito a exemplo da minha mãe, que eu tinha que resolver as coisas. Então, assim, minha mãe sozinha, né, mãe solo de 4 filhos, era ela que tinha que colocar comida dentro de casa. Então, se ela não trouxesse, ninguém comia. E aí, depois, adolescente, eu assumo isso. Então, se eu não consigo vender um bolo hoje, eu não vou ter como levar comida para alimentar todo mundo. Então, eu vou crescendo e entendendo que sou eu que tenho que fazer alguma coisa, né, para mudar essa realidade. E a vida de professora também é assim. A gente chega na escola, eu quero trabalhar um texto, aí eu não tenho recursos da escola, então eu tiro do meu bolso e vou fazendo isso. Então, toda a minha vida foi sempre isso, eu sozinha, né, tendo que resolver as coisas. Aí eu conheço o Elton, né, que é meu marido, e junto com ele eu conheço todo esse grupo de pessoas que também, né, militavam e que já eram, né, do PSOL, que eu ainda não conhecia esse lado, né? Eu conhecia o lado dos professores que fazem as coisas sozinhos, né, da minha família e tudo. E aí eu vi esse grupo todo lutando junto. Aí eu disse, poxa, isso é interessante, né? Então, existem, né, essas pessoas que lutam juntas e que acreditam, né, que se você quer mudar uma realidade, você tem que estar no lugar que pode mudar essa realidade. Então, não adianta eu, sozinha na escola, querer dar conta de mudar toda a escola, porque eu não consigo sozinha. Né? E aí eu fui percebendo que estar, né, dentro de uma comunidade política, né, política partidária, teria esse espaço de construção coletiva e de mudança efetiva. Então, isso me interessava, né? Ah, que bom que eu não estou sozinha. E aí, então, eu entro para o PSOL e entro, né, trabalhando na campanha do Elton, que era candidato, né, na eleição passada a deputado federal. Então, essa sua entrada aí na política partidária, ela é recente, né? Sim, muito recente, né? 2022, porque foi quando eu o conheci. E é engraçado, porque assim, a gente começou a namorar, eu ia para a casa dele e era reunião do PSOL, né? Então, eu digo que foi meio que um golpe, né? Mas um golpe muito, né, importante para romper com essa minha ideia de que eu sozinha ia dar conta das coisas, né? Então, rompeu com isso e aí eu percebi nesse grupo, né, essa força de construir por meio da política juntos. pode haver essa transformação, Exatamente. Né? Então, assim, eu também vinha, né, de um lugar que é o lugar que a gente encontra as pessoas, de desacreditar, né? Ah, não, né? Não vai mudar, né? Essas pessoas não vão resolver. Aí... É isso que eu queria perguntar também da senhora. Antes de ser apresentada, né, essa militância política do PSOL, qual era o seu pensamento sobre política? Porque, ao longo da sua vida, como a senhora falou, sempre esteve aí lutando, né, por melhorias e creio que depois que virou professora, essa necessidade de melhorias na educação falou mais forte. Mas qual era o seu olhar em relação à política? Como que a senhora via a política como ferramenta aí de transformação? Eu me sentia muito frustrada, né? Porque assim eu não via na Câmara, né, os deputados, pessoas que me representassem, né? Então eram poucas pessoas que eu dizia, olha, né, esse aqui eu acredito, esse aqui eu confio. Então assim nunca fui de fazer campanha, né? Então eu estava muito, não, eu vou votar nesse. Claro, conhecia os candidatos e, né, fazia as minhas escolhas. Em relação ao campo ideológico, né? A senhora já tinha essa tendência mais para a esquerda? Ou foi quando foi apresentado o PSOL? Com certeza. Isso eu aprendi com a minha mãe, qual é o meu lugar na fila do pão. Né? Então, minha mãe, analfabeta, né, sempre, né, teve um olhar muito crítico para tudo, né, de olhar, não, né, esse governador está fazendo besteira, não, ele tinha que cuidar disso aqui, isso aqui está errado. Então, minha mãe foi o começo, né, dessa minha formação política. Então, assim, eu sempre me enxerguei como classe trabalhadora, né, em todos os momentos. Então, assim, isso daí sempre foi muito, né, muito claro para mim. E aí, de uns tempos, né, acho que depois, né, dos 40 anos, que eu já estava assim mais
amadurecendo o pensamento e tomando essa consciência de que, né, esses lugares precisavam também, né, de repente, ser ocupados, né, e que seria interessante também estar presente, aí eu começo a ver, né, um partido, mas para onde eu vou, né? E aí é quando eu conheço, né, o Elton, conheço o PSOL, começo a estudar o que é o PSOL, né, o PSOL no Brasil. Foi um empurrãozinho que faltava. Foi né? um empurrãozinho que faltava, porque eu conheci gente, tem muita gente da educação no PSOL, né, muito professor universitário, muita gente terminando mestrado, doutorado, né, estudantes, tem gente de todos os grupos, né, e de muitos coletivos diferenciados, que são as pessoas também com quem eu convivo, né, que eu trabalho com terceiro setor, né, trabalho com voluntários de biblioteca comunitária, então eu vi ali todo esse povo, né, e daí eu disse, não, então isso aqui, né, é o lugar que eu quero fazer parte. Aí eu entro, né, me filio, e, com essa filiação, começa essa formação política partidária. Então, eu participei, né, de congressos, participei de encontros dentro da corrente que eu faço parte, que é o Subverta. Então, tem formação política, né? A gente vai estudar sobre o que é socialismo, ecossocialismo, que é a principal corrente, né, dentro do PSOL. E aí como funciona, professora, essa Secretaria de Formação Política, né? Pegando o gancho que a senhora já está falando, como é que é trabalhado, no caso, essa formação política dentro do PSOL? Então, né, essa cadeira era ocupada, né, por um outro companheiro, e aí, no final do ano passado, ficou à disposição, né, e eu, por ser também, acho que da área da educação, né, fui indicada. Então, é um espaço justamente para discutir, né, com as pessoas, né, com os grupos filiados, o que é esse ecossocialismo, né, que o partido defende, né, para a gente entender, né, quais são as nossas bandeiras de luta, para a gente entender não cometer essas distorções, né, de que ficam falando, isso aqui é comunismo, né, o comunismo é ruim, não, mas o que é que tem, né, o que é de comum que a gente defende, né? Então, assim, é anticapitalista, é antirracista, né, é anti-LGBT-fóbico, então, assim, entender, né, quais são essas bandeiras de luta e, para isso, né, que linguagem a gente usa junto com os grupos. O que a gente está fazendo agora, né, são experimentos e atividades dentro do núcleo que eu faço parte, mais territorializado, né, que é o núcleo PSOL Coroado, que a gente vem trabalhando essas discussões e com ações práticas, né, porque, assim, tem um grupo que a gente, né, discute essas abordagens teóricas, mas a gente precisa materializar isso. Né? Então, discutir fazendo, discutindo. Ao fazer, a gente está aprendendo também. Então, a gente tem várias ações, né, dentro do núcleo de base, né, PSOL Coroado, que vão mostrando para as pessoas que estão ali juntos, né, o que é esse ecossocialismo que a gente defende. Então, né? aí é um trabalho que é feito na comunidade mesmo. Um trabalho de base. Então, a gente está aliando, né, essa ideia, né, do que a gente entende como formação política, mas formando os nossos na base, né? E formando num diálogo, porque cada um vai trazendo as suas experiências, né? E aí a gente vai discutindo essas experiências, as necessidades de cada um. Porque, por exemplo, a gente tem uma atividade que a gente chama de café com plantinhas. Então, é um café colaborativo, já começa daí, né? As pessoas são convidadas, cada um leva alguma coisa, a gente toma um café, começa a falar, né, sobre a semana, e aí esse café com plantinhas, a gente tem um viveiro de mudas em casa e a gente vai plantar em um espaço do bairro, né, pré-determinado, e a gente adotou uma praça. Então, a gente está cuidando dessa praça, já fez atividades de limpeza, atividade de plantio, atividade de cuidado. Então, já é um trabalho de educação ambiental. Aí, junta educação ambiental com essa perspectiva ecossocialista, né? Nós precisamos cuidar. Então, essa consciência, né, do desastre climático, a gente vai discutindo como é que a gente está sentindo isso. E nós, enquanto um partido que defende, né, ecossocialismo, o que nós estamos fazendo?
que discutir é importante, mas e o nosso fazer enquanto esse discurso, né, plantado, né, literalmente. Então, a gente vai e planta esse discurso. Né? Professora, desde 2018, a gente tem visto aí um cenário mais polarizado, né, no Brasil, não só aqui em Manaus, mas no Brasil. E a senhora tem visto que as pessoas elas têm procurado se informar mais, têm procurado entender mais de política, que independente de questões ideológicas, né, independente de lado aqui, mas a senhora tem percebido que com essa polarização as pessoas elas têm procurado se informar mais ou tem sido o contrário? No caso ali na comunidade, né, no Coroado onde a senhora atua, como é que tem sido essa receptividade das pessoas? Então, as pessoas têm procurado se informar, ainda tem, né, esse receio, né? Se você diz que faz parte de um partido, mas a gente vem dialogando com os vários coletivos, né, os grupos que existem dentro do bairro, pelas ações. Então, a gente está acreditando, né, nessa discussão política por essa base que vê que é comum o interesse pelo bem-estar do bairro. Então, a gente vai juntando esses grupos. Aí, nisso, a gente vai trabalhando a formação política. Então, as pessoas estão interessadas nas práticas e aí, junto com essas práticas, a gente está dizendo, olha, a gente acredita nisso, isso é legal para a gente e nós somos, né, desse partido. Eu creio que agora a senhora falando aí, né, a população está buscando resultados efetivos, né, Sim. de mudança na sua realidade. Então, quando isso é apresentado, eu acredito que abre aí uma oportunidade da pessoa conhecer, né, mais aí a questão política partidária e fica a cargo dela decidir, né, a escolha que vai tomar. Mas o que eu vejo mesmo é que as pessoas estão procurando, né, resultados efetivos. Ninguém quer mais saber só do discurso, né, quer ver ali na realidade a mudança. Professora, Sim. E agora falando um pouco mais, né, da questão política, como é que a senhora tem acompanhado a atuação dos nossos vereadores aqui na capital? A senhora tem acompanhado a atuação aí da Câmara Municipal de Manaus? Quais são as mudanças, né, que a senhora vê que precisam ser tomadas, né, a partir desse ano? Então, a gente tem um quadro falando do campo, né, que eu tenho mais assim familiaridade, que é o campo da educação, né? A gente tem acompanhado um quadro que é bem desfavorável, né? Então, assim, os professores da CEMED agora, né, passaram, né, desde o final do ano passado, lutando, né, por receber, né, os direitos, né, relacionados ao Fundeb, e aí não encontraram apoio dentro da Câmara para isso, né? Então, foi uma luta de meses, né, para que essa PL desse aumento de 1,25% o reajuste não passasse. Então, assim, a gente precisa, né, de representantes lá que olhem para essa realidade da educação, né? Eu estou direto em escolas por conta da atividade com a literatura e o que a gente observa né, esse descaso, né? Então, assim, tem os recursos, mas quem é que está fiscalizando esses recursos? Então, a gente observa que na Câmara, por exemplo, a gente não percebe uma oposição, né, à prefeitura, enfim, uma fiscalização mais contundente, né, para ir na escola e dizer, olha, está faltando isso, né, não chegou o material escolar. Então, assim, Escola Ribeirinha agora que está recebendo os livros, né, depois de 4 meses, as aulas começam em janeiro, a gente está em abril, está chegando o material, não chegou o material completo. Então, assim, isso prejudica, né, todo um grupo de professores, de alunos, a comunidade inteira. Então, quem está olhando por isso? Né? Quem está cobrando isso? Então, acho que a gente precisa, né, dar uma renovada nesse quadro, se a gente quiser, né, ter algum processo de transformação aí. E em relação, por exemplo, à representação da esquerda, né, aqui em Manaus, a gente, por exemplo, o PSOL, ele é um dos partidos mais de esquerda que tem no Brasil, né? A gente tem outros como o PT, PCdoB, PV, partidos, inclusive, que estão aí federados, e nos últimos dias a gente vem muito ouvindo falar sobre essa necessidade de unificação da esquerda, né? Assim como há uma estratégia da direita, também os partidos ligados à esquerda têm procurado estratégias dessa unificação aqui em Manaus, buscando um nome, né, que represente as bandeiras ideológicas, enfim. E a gente viu, nos últimos dias, uma movimentação da federação composta pelo PT, PV e PCdoB em torno de alguns nomes, né? E o último nome que saiu, que provavelmente
vai ser o candidato dessa federação é do ex-deputado federal Marcelo Ramos, né? E aí se falou muito aí nos eventos que teve sobre essa necessidade de unificação, esse nome em comum. Como é que a senhora vê o nome do essas federal Marcelo Ramos como opção para a esquerda? Como que a senhora avalia essa opção? Então, né, a gente ainda está discutindo, né, essas pré-candidaturas todas, mas assim, o que o pessoal sinaliza, né, é que a gente vai sair com candidaturas próprias, né? Então, assim, o primeiro turno, né, nós vamos ter, né, os nossos candidatos, e aí depois entra todo um processo de negociação. E quais são os nomes que podem vir aí pela Federação Pessoal Rede? Então, a gente está com 3, né, pré-candidatos para a prefeitura, e esses pré-candidatos ainda vão passar, né, por uma eleição, né, dentro do partido, muito em breve, para a gente poder anunciar publicamente, né, quem vai representar, né, o partido nessas disputas. Ok, professora. E a senhora acompanhando agora a política de dentro, né, agora como filiada e já na militância, né, do pessoal aqui em Manaus, como que a senhora, quais os desafios que a senhora vê em relação ao campo da esquerda mesmo? A gente sabe que Manaus é uma capital bolsonarista, né, que teve um número maior de votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente teve uma mudança de cenário, né, está sempre mudando, agora estamos, né, sobre a presidência do Lula. Enfim, como é que quais são os desafios que a senhora vê para essa eleição agora de 2024 no campo da esquerda aqui em Manaus? Então, né, a gente pensa, né, ou pelo menos teoricamente, estamos numa situação mais confortável porque temos, né, teoricamente, um governo, né, uma federação de esquerda, mas os desafios continuam, né, porque assim o Estado, né, como você bem salientou, né, tem um posicionamento muito mais, né, à direita. A capital, principalmente. A capital, né? É muito, né? Então, assim, eu estou militando, né, né, a gente está com essas lutas, com essas atividades dentro do próprio bairro, então o bairro também, né, tem, né, a sua tendência mais à direita. Então, eu vejo que ainda, né, um dos principais desafios é a questão econômica, né? São os acordos, né, são os investimentos que a iniciativa privada ainda, né, entra, né, com a direita. E aí a esquerda, até o pessoal, né, por não aceitar, né, determinadas coisas, então a gente tem outra forma, né, de lidar com as eleições, né? Então a gente tenta fazer as coisas de uma forma, né, o mais transparente possível, né? Então acho que isso aí, né, de não buscar criar discursos que a gente não possa dar conta depois, então acho que isso também vai dificultando, porque às vezes a gente não vai dizer o que, né, o eleitor exatamente quer ouvir, né? Porque ele já vem, a gente sabe que vão pedir, né? Eu quero uma cesta básica, né? Eu venho, né, de uma formação desde criança em que a gente vai atrás dos candidatos para ganhar coisas, né? Então não é esse tipo, né, de política que a gente quer fazer, mas, né, por outro lado, a gente tem que saber lidar com isso também, né, pelas necessidades das pessoas. Então a questão econômica eu penso que é um dos principais desafios para a gente. Fatores, né? Professora, agora mudando de assunto, falando um pouquinho sobre a questão das políticas públicas, né? A senhora tem um trabalho, a senhora também é escritora, né? Sim. E tem várias obras, inclusive, acho que é uma boa oportunidade agora de mostrar, né, essas obras que são voltadas para a história aqui da nossa capital, né? E são livros voltados para as crianças, para a educação mesmo das crianças e também voltada para a área ambiental. A senhora pode mostrar um pouco para a gente? Sim, então eu queria aproveitar, né, para mostrar o Manaus em Poesia, que é onde eu conto a história da cidade de Manaus, toda em versos. É um livro que tem as ilustrações da Clícia Vidal, o projeto gráfico do professor Valdemir. Então, 3, né, pessoas da área das artes aqui, pesquisadores que trabalharam material que está sendo levado para as escolas, principalmente de Fundamental 1 e Fundamental 2. Né? Hoje mesmo eu vi de uma escola em que eles trabalharam
o livro com os alunos do 9º ano, né? A professora trabalhou. Então, a ideia de produzir esse material é também chamar a atenção das pessoas para olharem a cidade, para terem orgulho do lugar que elas moram, para cuidarem do lugar que elas moram, porque se a gente não prestar atenção, o que está acontecendo no meu bairro, o que está acontecendo na minha rua, eu gosto dessa situação, eu posso fazer alguma coisa. Então, eu acredito muito que uma formação política passa por eu conhecer o lugar que eu habito, né, e querer mudar. Então, como é que eu posso mudar? E aí vem a questão, né, em quem você vai votar, quem te representa, quem vai trazer melhorias para esse território. Então, acredito muito, né, na arte, na poesia, e aqui o Manaus em Poesia, né, é uma dessas, né, desses trabalhos. E na questão ambiental, a gente está trabalhando, que isso também é um projeto, né, meu e do Elton, que a gente dialoga muito com a comunidade do bairro do Coroado, também nesse processo de escrita do material, né? Então, eu tenho aqui textos que a gente discute sobre as queimadas, sobre a seca. Então, como é que a gente vai discutir essa emergência climática, esse desastre climático dentro das escolas e com crianças? Como é que a gente vai começar a trabalhar um olhar cuidadoso para o que está no nosso entorno, né, para o lugar que a gente habita? E aí eu faço isso através dessas fábulas, né, em formato de poesia, que chega para a criança contando essas histórias de animais do nosso lugar. Então, tem história sobre a preguiça, o trovão, que é um jabuti, então animais, né, que a gente conhece, que são sobreviventes da seca, né, dos incêndios. E lá para o bairro do Coroado, a gente está trabalhando essa perspectiva do olhar para o bairro e desenvolver esse cuidado. Esse é o lugar que eu habito. Então, se eu habito esse lugar, eu não vou jogar lixo, eu vou cuidar. E aí a gente tem a beira-rio, né? Quem já andou pelo Coroado sabe que tem a beira-rio, e a beira-rio é habitada. Então, já tem a história da família de 3 jacarés que moram lá, daqui a pouco vai ter sobre a garça, sobre os lagartos. Então, isso aqui já está nas escolas. E esse ano a gente vai fazer um trabalho junto com as escolas na leitura desse material para desenvolver esse cuidado com o lugar que a gente habita. Professora, e pegando o gancho, a senhora falou aí sobre a beira-rio, né? A gente tem uma situação aqui em Manaus de que os nossos igarapés estão poluídos, né? Muitos dos nossos igarapés poluídos, o nosso lixão já chegou à exaustão e o município gasta anualmente milhões aí para a remoção de lixo dos igarapés, das ruas. É um gasto muito grande que poderia estar sendo destinado para outras áreas, né? A senhora que já trabalha aí com esse tema, com essa questão da educação ambiental, o que falta de política pública para Manaus avançar nesse sentido? Porque já é um problema que vem de anos e a gente que vive praticamente no meio da floresta amazônica, nós deveríamos ter essa consciência maior, né? Sim, a gente tem grupos muito, né, comprometidos de ambientalistas, né, de professores que lidam com essa questão ambiental, que têm projetos, que têm iniciativas. Então, assim, a gente não vai mais inventar a roda, né? Já tem projetos sendo realizados em pequena escala, então a gente precisaria que esses projetos fossem levados, né, para toda a cidade. Então, pensar coleta seletiva, mas de forma séria, porque a gente vê muitas vezes nas escolas, né, marcado ali, isso aqui é vidro, isso aqui é papel, só que no final do dia tudo aquilo é junto e colocado, né, no coletor que vai para o lixão comum. Então, a coisa não se completa, né? O sistema de coleta seletiva não se completa. Tem poucos lugares para isso, poucas pessoas trabalhando. Existe uma invisibilização em relação aos catadores, né? São pessoas que a gente mal olha na rua, não, né? São valorizados. Como se fossem mendigos, né? Como se fossem pessoas que não estão atuando dentro de um sistema, né, de conservação, de limpeza da cidade. Então, assim, coisas, né, às vezes detalhes que a gente precisaria reforçar. E também, né, a gente repensar o nosso sistema, né, de compras, o nosso sistema de consumo, né, o uso dessas coisas, né, e isso num plano muito básico, porque a gente sabe que, né, a gente está dentro de um sistema que a gente quer, né? Eu vou deixar de comprar plástico, mas se a empresa continuar produzindo plástico, né, não vai adiantar nada eu sozinha deixar de usar plástico, né? Então, eu estou fazendo a minha parte, mas a nossa parte ainda é pequena, né? Então, acho que é um sistema muito integrado e que a gente precisa pensá-lo como um todo. A senhora acredita que o poder público ele precisa fazer mais, né, para que a questão da educação ambiental mesmo, que ela tem que avançar mais aqui na nossa capital?
Sim, né? Precisamos... Quando a senhora trabalha essas ferramentas, né, lá na comunidade, como que é a receptividade das pessoas? Então, o olhar muda em relação ao lugar, né? E as pessoas passam a denunciar o outro que jogou o lixo, né? Então, eles sabem quem jogou o lixo, né? Mas aí a gente precisa ter essa educação não só dentro da escola. E aí vem essa ideia do que a gente está tentando implantar ainda no Coroado, que é a ideia do bairro-escola, territórios educativos, no sentido de que toda a comunidade, né, contribui para esse processo de educação. Então, não só a escola, mas a drogaria da esquina, a delegacia, o posto de saúde, todo mundo integrado nesse sistema, né, de observar, de não jogar o lixo. Aí as coisas vão começar a funcionar. Vão começar a avançar, né? E falando um pouco mais sobre os seus livros, porque é uma iniciativa muito bacana, né? A gente estava até conversando aqui antes da entrevista que, geralmente, na escola, a gente ouve a história do Amazonas, né? A história geral do Brasil, mas não tem tanto interesse porque não é adequada. A linguagem ali não é adequada à nossa idade. E os livros, eles são uma forma, né? Uma forma lúdica da criança já aprender um pouco da sua história. A senhora tem alguma experiência, assim, com essas histórias, com crianças que realmente estão aprendendo, que agradeceram? Tem uma experiência assim para contar para a gente? Sim, eu tenho visitado muitas escolas, né? Então, por exemplo, eu fico surpresa porque, como eu disse, a linguagem que eu preparei o livro era pensando no ensino fundamental 2, né? Do 6º ao 9º ano. Então, o texto está alinhado, né, para esse grupo. Mas as professoras do ensino fundamental 1 conseguem trabalhar com os alunos e elas vão fazendo esse processo que a gente chama de tradução. Então, por exemplo, as histórias, né? Semana passada eu estive numa escola que eles trabalharam a história do jabuti. Então, as crianças fizeram, né, os desenhos do jabuti e perguntaram por que esse jabuti não está nadando, né? O que aconteceu com ele. Então, isso vai trazendo, né, essa sensibilidade em relação às histórias. E a cidade de Manaus fica muito, não só com os alunos, mas com os pais dos alunos, que eu já tive também esse feedback das pessoas dizerem, eu também gosto, demonstrarem interesse também. Né? Você fala lá da farinha, você fala do peixe. Então, o fato da linguagem falar de coisas que são nossas, do nosso cotidiano, isso atrai. Gera uma identificação. E as pessoas se sentem convidadas a ler. Né? Então, acho que isso é um dos principais feedbacks e a coisa que mais me emociona é saber que as pessoas estão lendo. E isso elas vão falar da cidade. Né? E ainda me dizem, olha, você não falou tal coisa, está faltando isso aqui. Então, já estão pedindo, né, outras histórias. Já estão pedindo, exatamente. Bom, professora, para você que está acompanhando aqui a nossa entrevista, hoje a gente está conversando aqui com a professora Evani, que é professora da Universidade Estadual do Amazonas e também secretária municipal de formação política, né? E, professora, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, mas eu gostaria também de falar, a gente falou sobre diversos temas, um pouco da sua trajetória, agora o início na política partidária, né? A senhora tem pretensão aí de vir como pré-candidata, né? Ser candidata a vereadora nesse ano? Então, a gente está conversando, né, dentro do nosso núcleo de base, né, dentro do partido, essa possibilidade. A gente tinha sinalizado uma bancada da educação, né, porque a gente viu que isso é necessário, né, e como eu já faço parte, né, desse universo, estou ali nessa luta também, coloquei, né, meu nome à disposição, né? Fui convidada, a gente está fazendo essa conversa e aí a gente está aguardando mesmo uma definição para poder anunciar, né, oficialmente. Mas eu me coloquei, né, também à disposição, aceitando o convite, porque eu sei que eu não vou estar sozinha. Como eu falei, o PSOL, né, o PSOL Manaus, ele é formado por muita gente que é da área da educação. Né? E junto com a gente vai vir também um grupo forte aí que tem interesse nisso. Então, assim, não é uma pessoa, né? É um grupo todo que vai estar representado. Bom, para você que está acompanhando aqui a nossa entrevista pelas redes sociais, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa política, mas eu já quero desde já agradecer você que está nos acompanhando. Quero agradecer também aqui a professora Evani do Nascimento. Foi muito bom, né, conhecer o seu trabalho, a sua trajetória, e deixo aqui esse espaço para as suas considerações finais.
Então, Gabriela, muito obrigada, né? Muito obrigada também a toda a equipe pelo carinho, pela atenção. E convido vocês, né, a seguirem o nosso trabalho nas redes sociais, seguirem o PSOL Manaus, PSOL Amazonas, o PSOL Coroado, né, para acompanhar as nossas atividades. Quem quiser conhecer o Café com Plantinhas, as atividades culturais que a gente vem realizando, né, só entrar em contato. Né? Não tem essa obrigatoriedade de se filiar, a gente não te dá de cara uma ficha de filiação, mas a gente vai chamando pessoas que queiram somar com a gente nessas ações. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Parabéns por esse trabalho, né, da educação nas escolas, que é um trabalho brilhante, assim, gostei muito de conhecer também. E a gente agradece você que está acompanhando aqui pelas nossas redes sociais. Se você está chegando agora, já chegou no meio da entrevista, ela vai ficar salva aqui, então você pode rever também e compartilhar com os seus amigos. O nosso programa Conexão Política de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!